Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. É uma alegria vê-los aqui. Estamos começando mais um semestre, né? E o Senhor tem muito a nos ensinar até que Ele venha para buscar a sua igreja, né? Ou então até que Ele nos chame para estar com Ele na glória. Enquanto isso, Ele vai trabalhando em nossa alma, em nosso caráter, em nosso comportamento pela sua santa palavra. E nós estamos aqui, irmãos, estudando durante esse ano, pela parte da manhã, o livro de Gênesis. E eu queria então, nesta manhã, junto com vocês, relembrar por que nós estamos estudando esse livro. Qual a importância desse livro para a igreja cristã? Nós vamos olhar um pouquinho para esse livro, vamos fazer um panorama geral e nós vamos entender ou relembrar por que nós estamos estudando o livro de Gênesis. Principalmente para aqueles que estão chegando agora, estão se aproximando agora da nossa igreja, ter o entendimento então dessa nossa exposição, né, e ficar então mais consciente daquilo que Deus está falando neste livro. Eu quero então, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor com vocês para Gênesis, capítulo de número 1, verso 1. Eu quero ler com vocês, por favor, leiamos todos. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora abra comigo para o capítulo de número 12. Vamos ler até o verso de número 3, por favor. Leiamos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos agora, meus irmãos, para Gênesis, capítulo de número 50. Vamos ler todos juntos. Verso 24 até o 26. Diz assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Senhor, nós cremos no poder da tua palavra e nós queremos, ó Deus do céu, pedir ao Senhor que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor nos dê o teu Santo Espírito para que venhamos, ó Deus, perceber, além da letra, aquilo que o Senhor quer ensinar à nossa alma, ao nosso espírito para a eternidade. Que o Senhor, por favor, ó Deus, nos abençoe agora, pois nós carecemos desta graça para aprender da tua palavra. E nem mesmo o nosso coração, Senhor Deus, já redimido, Senhor, e lavado pelo sangue de Cristo, tem condição de aprender. Se o Senhor, pelo teu Espírito, não abrir os nossos olhos e nos fazer entender as verdades do teu Evangelho, Senhor, no livro de Gênesis. Por isso nós oramos, pedimos a tua graça nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. É praxe, irmãos, quando nós fazemos o panorama de um livro, olhar alguns tópicos. O primeiro deles, que eu quero que você entenda, é justamente o título. Gênesis, ele não tem esse título na Bíblia hebraica. Geralmente é costume oriental dos judeus começar um livro pela primeira palavra, pela primeira expressão, pela primeira frase. Então, a Bíblia hebraica, no primeiro livro, começa com a palavra Bereshit, que é, em português, significa no português, no princípio. Então, o título em hebraico do livro de Gênesis é Bereshit, no princípio.
O livro dos princípios aponta para um princípio. Isso aqui, irmãos, nos dá um norte, nos mostrando que Deus, ele iniciou todas as coisas. E que nós, irmãos, estamos agora caminhando para o final de todas as coisas. Se Deus começa, Deus termina. Deus, ele está nos levando agora no desenvolvimento da história da salvação para o final de todas as coisas. Nós estamos andando da criação para a consumação. Nós estamos andando do Bereshit para o Apocalipse. Nós estamos andando para lá. Se há um início, tem um fim. Tudo que inicia, termina. E nós temos que perceber isso. Todo nascimento vai levar, inevitavelmente, neste mundo a uma morte. No universo é assim. Todas as coisas têm um início, mas elas estão levando para o fim. Então, quando o judeu ele lia a primeira frase do livro de Gênesis, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, eles então entendiam que Deus criou todas as coisas para o louvor da glória dele, e ele vai também terminar todas as coisas para o louvor da glória dele, querendo você nessa existência ínfima, passageira, querendo ou não, você entender isso. Deus é quem começou a história e vai terminar todas as coisas. Então percebam que o título do livro de Gênesis nos remete, meus irmãos, também a um tempo que só Deus ele participa, que é a eternidade. Então percebam que a partir de agora, Deus ele cria o tempo, Cronos, que é o tempo nosso, mas ele já existia antes do tempo. No princípio Deus estava. Perceba então que o título do livro de Gênesis, irmãos, é mais teológico, tem mais a falar de Deus do que nós entendemos, do que nós podemos pensar. Um Deus que está fora do tempo, acima do tempo. Esse Deus que é um Deus todo-poderoso. Então percebam, meus irmãos, aqui, logo no título, esse Deus que é um Deus todo-poderoso. Então, a primeira versículo de Gênesis é esse versículo que diz: no princípio criou Deus. Esse livro começa assim, dizendo quem é esse Deus. A palavra Elohim é um substantivo que indica que esse Deus é um Deus mais forte do que milhares e milhares de deuses. Essa palavra Deus, no hebraico Elohim, está no plural. Então, esse Deus, irmãos, que criou todas as coisas, e nós vimos isso quando nós expomos o capítulo 1, é um Deus que é um Deus extraordinário, todo-poderoso, maravilhoso. Esse é um Deus que vale mais do que 1000 deuses. Ele é Deus todo-poderoso. Quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, Shema, Deus manda Moisés ensinar o povo o Shema. Ele vai dizer isso. Abra lá comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Quem é esse Deus? Olhe comigo. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4. Vamos ler juntos? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Percebam que Deus está sendo tratado aqui. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus Elohim. O Deus que vale mais do que 1000 deuses. É esse Deus, que é o único Deus. Não existe nenhum outro Deus. Não existe deuses. Podem ser criados pelas mãos humanas. A religião humana, desafeiçoada de Deus, cria os seus próprios ídolos. Mas não existe fantasma,
Não existe outros deuses que vêm nos assombrar, ou que podem nos atormentar, ou que têm poder sobre a nossa vida. Só existe um Deus que vale mais do que 1000. E é esse Deus que nós então, meus irmãos, estamos percebendo aqui no início do livro de Gênesis. É esse Deus que o autor sagrado nem se preocupa de falar dele, quem é ele, onde está ele, não. Ele inicia, no princípio criou Deus. É esse Deus que deve ser o único Deus da minha e da sua vida. O único Deus que deve ser amado. Esse é o Senhor, Deus, e Elohim, Adonai, o Deus justo, poderoso, amável, misericordioso. É esse Deus. E o livro de Gênesis começa assim, nos mostrando esse Deus poderoso que cria todas as coisas e que vem com impacto, criando, transformando e dando forma àquilo que estava sem forma e trazendo ordem àquilo que estava em desordem. Então perceba, irmãos, aqui logo no início do livro de Gênesis, que esse Deus é um Deus que quer trazer ordem à nossa vida. A nossa vida está em desordem por causa dos nossos pecados. A nossa vida está em desordem por causa do nosso mau comportamento, do nosso mau caráter, afligido, maculado pela nossa falta de fé e de amor em Deus e na sua palavra. E esse Deus então ele vem com poder trazendo ordem. Ele é um Deus de ordem, um Deus que cria ordem na nossa vida através da sua palavra. Ele manda, ele diz: faça-se, e se faz. É esse Deus que manda fazer e se faz, que transforma, que cura, que melhora, que organiza, que equilibra a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. É esse Deus que nos visita pela sua palavra. É esse Deus que diz: Bereshit, Bará e Elohim. No princípio, Deus cria e Ele cria todas as coisas para o louvor da glória dele. Esse Deus que vem trazer ordem à nossa vida. E é esse Deus que esse livro vai tratar. Ele vai começar assim. Ele não vai se preocupar em ser um livro científico, em dizer leis que comprovam a existência de Deus. No princípio, Deus era, estava e sempre está, antes do tempo. É esse Deus que dá ordem a todas as coisas e que vive pelos séculos dos séculos. E esse livro vai começar assim. E nós vamos então, meus irmãos, entender esse livro também, em segundo lugar, pelo autor, e pela data, e pelo destinatário. Quem esse Deus mandou escrever esse livro para nós? Nós entendemos, meus irmãos, que quem escreveu esse livro, não há nenhuma evidência disso dentro do livro, você não vai encontrar o nome dele aqui no livro, mas os estudiosos judaicos e também o Novo Testamento vai dizer, irmãos, que quem escreveu esse livro foi nada mais, nada menos do que o maior legislador do povo de Israel, que foi Moisés. Quem é Moisés? Moisés, irmãos, é o filho daquela judia que está lá em Êxodo, capítulo de número 1 e 2, que é adotado pela princesa, filha de Faraó, e que é criado, tem uma educação nos palácios reais, tem uma formação acadêmica, como um príncipe. E esse homem, ele depois é expulso do Egito, passa 40 anos no deserto, e depois então Deus chama ele. Êxodo, capítulo de número 3, até o capítulo 6, nós vamos ver a vocação de Moisés. E Deus vai trabalhar no coração desse homem, para ele ser o escritor dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós vamos encontrar, meus irmãos, isso lá em Êxodo, capítulo de número 17, verso 14. Veja a evidência
de quem está escrevendo esse livro. Nós precisamos entender isso. Quem é que está escrevendo isso aqui? Para quem ele está escrevendo isso aqui? Êxodo, capítulo 17, verso 14. Diz assim, vamos ler juntos? Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória, no livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Percebe, irmãos, que Deus está ordenando Moisés a escrever num livro o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para quem Moisés está escrevendo isso? Quem é o seu primeiro público? Seu primeiro público são os judeus que estão saindo do Egito. Quem vai ler, quem são os primeiros leitores do livro de Gênesis, e a primeira vez que eles leem Gênesis é antes de transpassar o Jordão para poder entrar na terra prometida. Então perceba que o Senhor vai mandar Moisés escrever e passar para Josué. Por que isso? Porque quem vai suceder Moisés na liderança do povo é Josué. E o nome Josué significa aquele que salva. E é o nome, irmãos, de Jesus no Novo Testamento. Perceba então que Moisés, ele vai escrever esse livro para que o povo de Israel entendesse por que eles estão passando, saindo do Egito, e por que eles estão entrando na terra prometida. E também o porquê que eles teriam que matar os seus inimigos e destruir todos aqueles povos que estavam ao redor deles. Tem uma lógica, há uma guerra espiritual. E Deus aqui então vai provar que Ele é Deus. E vai fazer milagres na vida do povo de Israel, para que eles entendam que só há um único Deus, um único Senhor. Eles não entendiam isso. Qual é o contexto do povo de Israel? O povo de Israel estava dentro do Egito. Eles estavam adorando os deuses egípcios. Inúmeros deuses. Faraó era Deus. E todos os povos tinham o seu próprio Deus. E Deus então, em Êxodo, vai mandar as 10 pragas. E as 10 pragas, meus irmãos, elas mostram o poder de Deus sobre cada um dos deuses que os egípcios temiam. E Deus, ele então vai mostrando que ele é Deus. Vai destruindo todos os deuses, até retirar eles com mão poderosa do Egito. Deus está fazendo isso na nação de Israel, para mostrar que ele era o único Senhor que deveria ser amado desde a criação do mundo. Mas os homens, como nós, vamos nos perdendo nos nossos descaminhos, vamos esquecendo de Deus na medida que nós andamos, amadurecemos, fazemos os nossos próprios ídolos, vãs filosofias, televisão, artistas, política, fazemos nossos deuses, futebol, e nós vamos nos esquecendo de Deus. E é preciso então Deus vir ao encontro do seu povo e com poder mostrar que Ele é Deus. Às vezes através de uma doença, às vezes através de uma morte na família, às vezes através do desemprego. Aí Deus vai lá e mostra que Ele é Deus, que Ele nos visita. E Ele traz então do cativeiro, da escravidão dos nossos pecados para Ele, para que reconheçamos que Ele é Deus. E Ele faz isso, até os dias de hoje. E perceba então que essa é a história do povo de Deus. E nós estamos vendo então que Moisés está escrevendo para que o povo de Deus não esqueça disso. De onde começou tudo e para onde eles estão indo. Nós entendemos, meus irmãos, em terceiro lugar, que a data que o livro de Gênesis foi escrito foi mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Possivelmente o livro de Gênesis, ele abrange 2900 anos.
Então, do capítulo 1 até o capítulo 50, tem mais ou menos 3.000 anos de história bíblica. 3.000 anos. 3.000 anos. E nós vamos ver então que de Gênesis para Êxodo tem 300 anos. E quando, meus irmãos, José morre, até o nascimento de Moisés, nós vamos ter então um tempo de 300 anos. É quando Moisés nasce para escrever Gênesis. Faltava então 1.400 anos, mais ou menos, para o nascimento de Cristo. Então é mais ou menos essa data, é que esse livro aqui é escrito. Esse livro é escrito. Então eu quero que você entenda isso. E Deus então está escrevendo a história do seu povo 3.000 anos. Nós que somos criacionistas entendemos que o mundo tem em torno de 8.000 anos, 6.000 a 8.000 anos. No calendário judeu, eles estão no ano 5.000 e tarará. Você pode pesquisar isso depois. É o calendário judeu, 5.000 e tarará. Nós entendemos então, meus irmãos, que o livro de Gênesis, ele compreende esses quase 3 milênios. Gerações de famílias que estão nascendo até eles entrarem no Egito. Em terceiro lugar, então, eu quero que você entenda isso. Qual é o cenário e o contexto aqui? É esse aí. Eu quero que você perceba. O livro de Gênesis, ele acontece nesse território da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é esse período, esse perímetro que compreende os rios, né, fluviais, Tigre e Eufrates. Está ali entre o Iraque, né, a Jordânia, a Arábia Saudita e do outro lado o Irã. Então ali na Mesopotâmia é que acontece tudo o que está escrito aqui nesses 50 capítulos. Nós vamos perceber então, no livro de Gênesis, esses 3 grandes territórios: Mesopotâmia, a Palestina, o Egito. O livro de Gênesis termina com o povo indo para o Egito. Então, esse é o cenário, irmãos, esse é o contexto geográfico que acontece o livro de Gênesis. Eu quero que você imagine isso quando você ver a caminhada, né, de Abraão, de Ur dos Caldeus, descendo lá para a Palestina. Quando você imagina também, quando José sai, com Jacó sai com os seus 70 familiares para o Egito. Então é nesse perímetro aí que tudo isso está acontecendo. Vamos andar então mais um pouquinho? Em quarto lugar, nós vamos ver aqui a divisão do livro. Como é que o livro de Gênesis se divide? Vocês já olharam? Vocês já entenderam esse livro? Eu quero que você anote isso. O livro de Gênesis, ele está dividido, meus irmãos, em 2 grandes porções. A primeira porção está dividida do capítulo 1 até o capítulo de número 11, que trata para nós da história primitiva, onde nós vemos Deus criar o primeiro homem, criar a primeira mulher, as primeiras famílias estão nascendo. Depois, meus irmãos, nós vamos ver Deus destruindo no capítulo de número 6 toda esse pessoal, tá certo, que nasceu com um dilúvio universal. E Deus então, através dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, possivelmente os semitas foram, né, para aquela área da Arábia e da África, né, os cananitas, os filhos de Cães, ficaram ali na Palestina, e os filhos de Jafé foram para a Ásia Menor, para o Oriente. E Deus então chama, por isso que, né, os judeus, eles são semitas, eles descendem de Sem, eles vão descer para conquistar a Palestina.
E aí, então, no capítulo de número 11, nós vamos ver o final, né, desse período pré-histórico, primitivo, quando Deus ele divide as línguas e as nações com a Torre de Babel. A segunda divisão, irmãos, do livro de Gênesis, a dobradiça do livro de Gênesis, é Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus chama Abraão para formar um povo, uma nação, Deus agora escolhe uma família para poder criar um povo. E a partir de agora, então, dá-se início ao povo de Israel. Por que Israel? De onde vem esse nome Israel? Israel significa em hebraico príncipe de Deus. Israel, que foi dado a Jacó. E o nome, então, da nação é o nome do seu pai, Jacó. O pai dos 12 filhos, das 12 tribos de Israel. E nós vamos ver, então, Deus agora criar o seu povo. Vamos continuar, então, andando? Quais são os temas históricos e teológicos do livro de Gênesis? Vamos entender isso, para que você, quando estiver estudando comigo esse livro, se aperceba disso. Bom, vamos passar aqui pelos capítulos. Eu quero então, meus irmãos, dizer para vocês que Moisés, ele começa então o capítulo de número 1, não apresentando Deus, não fazendo uma defesa de Deus, da existência de Deus. Ele começa, irmãos, mostrando simplesmente que Deus existe, como eu já falei para vocês. Então, capítulo de número 1 mostra então esse Deus, capítulo 1, verso 1. No capítulo de número 1, verso 26, nós vamos ver quem é esse Deus. Esse Deus, ele se apresenta numa forma trinitária. Gênesis 1, 26, você vai ler quando Deus cria o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você vai perceber que desde o início, Deus se apresenta de forma trinitária, plural. É esse Deus que se apresenta aqui. Então esse Deus, ele se apresenta em 3 pessoas. Quando você lê Colossenses, Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o primogênito da criação. Então você vai perceber, meus irmãos, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam desde Gênesis fazendo todas as coisas. Esse é o tema de Gênesis. Quem é Deus para nós? É um Deus trino. Um Deus que se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo que não esteja aqui a Trindade, o nome Trindade no livro de Gênesis. Mas nós vemos isso com o decorrer das Sagradas Escrituras sendo revelado para nós. Nós entendemos isso. No capítulo de número 2, se você abrir aí em Gênesis, você vai ver então a formação dos universais. Vamos entrar agora no conteúdo aqui do livro, presta atenção comigo. Então, capítulo 1 vai mostrar esse Deus no início e vai mostrar então a criação dos universais. Deus cria a família dos céus, o universo, e Deus também cria a família dos homens. Deus cria aqui de maneira universal tudo o que vai acontecer a partir de agora. E nós vamos então no capítulo de número 3, nós vamos ver esse Deus então permitindo que o homem ele transgrida a sua lei e caia em pecado. Nós vamos perceber aqui então no capítulo de número 3 de Gênesis que Deus ele faz um plano salvador. Aquele descendente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente. E nós vamos ver aqui então Jesus em Gênesis. O Verbo encarnado em Gênesis.
Jesus está aqui no princípio. E o plano salvador, ele acontece então no capítulo de número 3. Deus resolve salvar a humanidade que está caída e que perdeu a oportunidade de viver em comunhão com Deus no jardim do Éden para todo sempre. Ele é expulso do jardim. Expulso por causa de Satanás. No capítulo de número 4, irmãos, de Gênesis, vamos entender o que Deus está fazendo. Deus então nos mostra aqui no capítulo 4 a bifurcação da família da mulher e da família da serpente. Deus agora mostra claramente a família de Caim, que era do maligno, conforme 1 João, o apóstolo João nos diz isso, que Caim era desde o princípio do maligno, e a descendência da mulher. No capítulo de número 5, nós vamos ver 10 genealogias, 10 gerações, até Noé. Até Noé. Quando Deus resolve, por um dilúvio universal, destruir toda a vida humana. Tinham se passado aí mais ou menos, meus irmãos, uns 2000 anos. E Deus então, desde Jesus até agora, quantos anos? 2019 anos. Então, mais ou menos, não é isso? Depois de Cristo. Então, percebam que Deus viu que a humanidade, a maldade na humanidade era tão grande, que Deus resolveu destruir todo mundo. E ficou somente uma família. A de Noé. Isso acontece, meus irmãos, do capítulo de número 6 até o capítulo de número 10. No capítulo de número 11, você vai então perceber que Deus, ele deu uma ordem para que as famílias, elas se espalhassem pela terra. Deus queria que toda a terra houvesse a sua imagem e sua semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Aonde o homem está, Deus está, porque ele é a sua imagem e semelhança. Mas o homem mau, novamente, afastado de Deus, e Deus agora aqui pune o homem, porque antes eles viviam até 900 anos. E Deus então vai tirando seu espírito, depois da catástrofe universal, do dilúvio, né, o ambiente também da terra foi afetado, e Deus então vai tirando seu espírito, o homem então vai vivendo somente 100, 120 anos. Isso nós já encontramos no capítulo de número 6. E daí então, meus irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo de número 11 as 3 descendências. A descendência de Sem, Cão e Jafé. E então, a descendência maligna não quer se espalhar, e eles criam então uma cidade e uma torre para não ir embora, para não se espalhar pela terra, para fazer missões, para fazer evangelismo, para alcançar até os confins da terra como Deus tinha ordenado. E então, meus irmãos, Deus, ele separa aquilo que unia os homens. O que unia os homens aqui? O idioma. O idioma. E agora então Deus separa os idiomas. E agora então nós vamos ter o início, a pré-história das nações, como nós vemos nos dias de hoje. Os orientais tendo uma língua quadrática que nós não entendemos, né? Os latinos, né, tendo também a variação de da sua língua, o latim, espanhol, português, né, e nós vamos ter então aí as línguas espalhadas. Interessante é que se você fizer um estudo de Atos, capítulo de número 2, no Pentecostes, Deus, ele faz o inverso da Torre de Babel.
ele une as línguas, dando o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que os apóstolos falassem nas línguas de todos os outros povos. Porque o Espírito de Deus, ele une, enquanto o homem sem o Espírito na carne, ele desune, ele separa, vive em discórdia. E daí nós temos as guerras, e reis, e presidentes brigando e lutando uns com os outros, desde o princípio. E nós vamos perceber então Deus, meus irmãos, aqui no capítulo de número 11, fazendo a formação das nações. Entendam isso, nós estamos andando no livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis nos ensina mais. Capítulo de número 12 até o capítulo 36, nós vamos ter então, meus irmãos, a dobradiça no capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus agora, ele vai virar a página e vai mandar Moisés escrever como iniciou o povo judeu. Deus escolheu um povo das demais nações, uma família, para ser condutora, instrumento da salvação ao mundo. E nós chegamos então no capítulo de número 12, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E Deus promete 3 coisas a Abraão, que toda a família quer. Vamos ver aí, capítulo de número 12. O que Deus promete a Abraão? Vamos ver. Verso 2 e 3, leiamos. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que Deus promete aqui é uma terra. Deus promete para Abraão uma terra, a terra prometida. Segundo, Deus promete aqui uma grande família. Quem não quer ter uma terra e uma grande família? Terceiro, Deus promete aqui a Abraão que abençoará o seu nome. Quem não quer ter o seu nome abençoado? Todos nós. Nós queremos ter uma terra, nós queremos ter uma família e nós queremos ter um nome abençoado. Então percebam que Deus aqui faz uma aliança com Abraão e promete abençoar sua casa, de ter uma terra, de ter um descanso, de ter uma família grande, abençoada e feliz, e também de ter um nome honrado. Até os dias de hoje, não fale mal de Abraão perto de um judeu. Não fale. Isso é uma blasfêmia. Então até hoje o nome de Abraão é honrado. Porque dele foi que nasceu a nação de Israel. É o pai da fé. É o pai da fé. E nós vamos ver então, agora, nessa segunda, meus irmãos, parte de Gênesis, a história de 4 patriarcas. 4 patriarcas. Nós vamos ver a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E nós vamos perceber então que Deus, ele está trabalhando para dar uma terra, uma família e um nome para o povo de Israel. É assim com a nossa igreja hoje. Deus, ele continua a trazer pessoas para a igreja, dando uma família. E nós aqui adoramos o seu nome. E nós aqui temos as nossas famílias abençoadas pela sua palavra, pelas suas promessas e pelo seu poder. É por isso que é tão importante vir à igreja. O mesmo que Deus fez aqui com Abraão, com o povo judeu, Deus está fazendo com a igreja hoje. A mesma coisa. Prometendo descanso eterno. Prometendo que no nome dele nós vamos ser abençoados. E que nós vamos ter uma família abençoada. E aí, meus irmãos,
Nós vamos ver aqui, né, algumas histórias importantes. E nós vamos ver então como Deus opera através das famílias. Nós vamos perceber que a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, seus filhos, os filhos da descendência messiânica, eles só vão nascer por um milagre de Deus. Todos os filhos. E o interessante é que sempre o menor vai ser maior do que o mais velho. Para humilhar e para mostrar, meus irmãos, que desde Caim não é o mais velho, mas é o mais novo, o mais moço. E que não é a mulher que dá a luz, mas é Deus que abençoa Sara, Rebeca, Raquel, de dar a luz porque elas eram estéreis. E Deus vai nos mostrando isso. Ter família é um milagre de Deus. E Deus vai nos ensinando isso no livro de Gênesis. E nós chegamos, meus irmãos, no capítulo de número 50. Capítulo 37 até o 50. Nós vamos ver então a história de José. Termina com a história de José. E nós chegamos então no capítulo de número 50, quando José, ele morre, e ele manda que os filhos de Israel levem os ossos dele para a terra prometida. José, ele vai ter uma consciência clara de que Deus está operando através da família dele, dos filhos de Israel. E ele vai profetizar e vai dizer: nós não vamos ficar aqui no Egito. Nós vamos sair do Egito. E nós vamos para a terra prometida, a terra de descanso. Levem para lá os meus ossos, como nós lemos no início. Gênesis 50, verso 24 até o 26. E nós vamos então, meus irmãos, ver que da morte de José até o início de Êxodo, quando nasce Moisés, passam-se 300 anos de sofrimento, de escravidão, de tirania, de dor, que faz o povo clamar a Deus. E é quando Deus ouve o clamor do povo de Israel e levanta o libertador, Moisés, para poder tirar o povo do Êxodo. E assim como Jesus, ele foi à cruz para nos tirar da casa da servidão, de pecado. O Senhor, então, na cruz do Calvário, nos liberta. O Êxodo, ele nos faz sair do império das trevas. E em Jesus nós temos a libertação dos nossos pecados. Nos livra das pragas eternas, da morte eterna. E Jesus agora então nos leva para o caminho eterno, para o céu. Perceba então que tudo está ligado à cruz, a Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mas essas são páginas do próximo capítulo. Quero encerrar, irmãos, então, nesta manhã, relembrando isso e fazendo com que você entenda isso. Eu queria então que você levasse no seu coração 3 aplicações. Em primeiro lugar, vamos ler aí, todos juntos? O livro de Gênesis nos ajuda a moldar um conceito de Deus. Quem é Deus para você? Um Deus pequeno? Um Deus que nada pode? Um Deus que você não consegue ver Ele fazendo maravilhas na sua vida? Não. Esse não é o Deus do livro de Gênesis. O livro de Gênesis nos mostra um Deus todo-poderoso. Um Deus que nos visita, visita o seu povo, visita nossas famílias com mão poderosa. E é esse Deus que nós devemos guardar no nosso coração todos os dias. Que não existe problema, circunstância, sofrimento maior do que o nosso Deus. Ele é Deus, nos acompanha, é o nosso ancoradouro, é o nosso amparador, nosso consolador. Ele é Deus. E não importa se os homens acreditam em deuses, ou se as pessoas não têm fé nesse Deus. Não importa. Deus é Deus, mesmo que nós não conheçamos Ele como Deus meu. O Deus Elohim, o Deus Adonai. Ele é Deus.
e sempre vai continuar como Deus. Então o livro de Gênesis nos mostra esse Deus. Mas acima de tudo, irmãos, o livro de Gênesis nos mostra um Deus que faz pacto com a nossa família. Um pacto de nos dar uma terra. Um pacto e uma aliança de nos dar uma grande família. E um pacto e uma aliança de nos dar um grande nome no seu reino. Deus, ele faz um pacto conosco. Um pacto com os filhos dos nossos filhos. Como fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus é um Deus de pacto. Então, esse Deus é o Deus da aliança. E eu queria que você saísse com isso no seu coração. Isso faz parte da teologia reformada. Nós cremos num Deus da aliança. Ele faz aliança comigo e com você e com os nossos filhos. Nós somos aliançados com Deus para ir para o céu e para viver para o céu. Nós temos uma aliança, um voto com Deus, um juramento com Deus. Quando Deus, então, faz aliança conosco, Ele não nos abandona. Nunca se divorcia de nós. Nunca nos deixa abandonados. Um dia que Ele fez aliança comigo e com você. Essa aliança eterna, de amor eterno. E jamais seremos desamparados nesta vida. Esse é o Deus de Gênesis. E esse é o Deus que você tem que ter na sua mente. Que Deus fez pacto com você. Louve a Deus, porque nunca e jamais Ele vai te abandonar. Possa cair os céus e a terra, possa desabar o chão dos seus pés. Mas Ele é o bom pastor e nada te faltará. Mesmo andando pelo vale da sombra da morte, Deus estará contigo, porque Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus do pacto. Segundo lugar, irmãos, eu quero que você leve no seu coração isso. Vamos ler? Gênesis. Aqui está o conceito de igreja. Por que é importante vir para a igreja? Porque aqui está o povo de Deus reunido. Deus, ele tem um povo. Nós temos que andar no meio do seu povo. Nós temos que cantar com o seu povo. Nós temos que adorar com o seu povo. Nós temos que ler a Bíblia e estudar a Bíblia no meio do seu povo. Deus tem um povo que presta culto ao seu nome, que sacrifica orações e súplicas. É aqui que nós então vamos andar, no meio do seu povo. Hoje há um movimento chamado de desigrejados. E pessoas dizendo que não precisam ir para a igreja, porque eles podem buscar a Deus nas suas casas. Certo ou errado? Bem errado. Isso mina o conceito de igreja. De povo que se chama pelo nome de Deus. Eu sou igreja quando eu estou com a igreja. E também sou igreja quando eu estou na minha casa. Mas há devoções particulares e devoções públicas. E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o templo. E que nós somos pedras desse templo. Então nós temos também que estar no templo para adorar e glorificar o Senhor Jesus. Ir à igreja. E é aqui na igreja que nós vamos ser amadurecidos por crentes que já estão mais anos na fé. Nós vamos olhar para eles e vamos ver, eu quero ser igual a essa irmã, esse irmão, que é tão maduro na fé. Nós precisamos de um Moisés, nós precisamos de um Josué, nós precisamos andar com Paulo, nós precisamos andar com Pedro, nós precisamos andar com os apóstolos. Então assim é na igreja, nós precisamos, meus irmãos, de pessoas que nos apoiem, que nos ajudem e que estejam preocupados conosco. Esse é o conceito de igreja, de família de Deus. Por isso nós precisamos estar na igreja. Terceiro e último lugar, para finalizar. Vamos ler aí? O livro de Gênesis nos ajuda a moldar um conceito escatológico. O que é escatológico? O que é escatologia? É as coisas do fim. Eu falei para vocês, o livro de Gênesis é o livro
que aponta para o fim, para o Apocalipse. Então nós vamos ver isso. Veja só comigo, por favor, o quanto o livro de Gênesis nos ensina sobre as coisas do fim. Por favor. Vamos ler aí, todos juntos. Olha só. O livro de Gênesis, nós encontramos o primeiro céu e a primeira terra. No livro de Apocalipse, nós encontramos o novo céu e a nova terra. No livro de Gênesis, nós encontramos o primeiro jardim e a árvore da vida que é guardada. Em Apocalipse, nós encontramos a cidade do jardim e a árvore da vida disponível para que nós possamos comer dela. No livro de Gênesis, nós vemos o primeiro casamento. Em Apocalipse, nós vemos o último casamento. No livro de Gênesis, nós vemos Satanás tentando Eva. Nós vamos ver, irmãos, no livro de Apocalipse, Satanás sendo lançado num lago de fogo. Nós vamos ver, irmãos, que no livro de Gênesis, a morte entra em cena. Em Apocalipse, não há mais morte, nem choro e nem lágrima. Nós vamos ver em Gênesis a construção da Babilônia, a Torre de Babel, a grande Babel, a Babilônia. E nós vamos ver em Apocalipse a destruição da Babilônia. Em Gênesis nós vemos a promessa de um Redentor. Em Apocalipse nós vamos ver o reino do Redentor. Perceba o quanto a criação nos leva para a consumação. Leve isso no seu coração. Nós estamos, irmãos, caminhando de Gênesis para o Apocalipse. Nós estamos caminhando para lá. Nós temos que nos aperceber disso. Ter isso no nosso coração. Não estamos vivendo aqui por um acaso, alheios. Não. Nós estamos andando para um fim. E que o Senhor nos ajude, ao ler e ao estudar o livro de Gênesis, nos preparar para o fim de todas as coisas. E para o galardão que vai nos esperar no céu, se nós guardarmos a lei e o Evangelho de Deus no nosso coração. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém.